Bom dia, gente! Hoje eu vim já um pouco mais arrumada, porque o tema é um pouquinho mais sério hoje, né? É a respeito de como eu descobri o meu transtorno bipolar, como estou convivendo e como foi a minha vida desde quando eu comecei os primeiros sintomas até hoje, atualmente, né? Hoje em dia. Eu vou falar como eu lembro na minha cabeça, as sensações que eu tive. Vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, porque eu falo bastante, né? Então, primeiro eu vou começar a falar um pouco do meu background, né? Como é minha família, como foi minha infância, para caso alguém quiser estudar, talvez, né? Se alguém assistir esse vídeo e ficar interessado nessa parte. Mas, começando desde o começo, né? Eu cresci com os meus avós. Desde bebê eu vivia com a minha avó, com o meu avô. Eu tinha pouco contato com a minha mãe porque ela morava em outra casa, na cidade ainda. Meu pai eu via de vez em quando, não muito também, né? Então eu cresci com os meus avós. Minha infância foi uma infância normal, né? Só que eu não gostava muito de me misturar com as crianças, né? Eu gostava mais de brincar sozinha, nunca tive muitos amiguinhos, eu ia no parquinho, eu brincava na areia sozinha, no balanço, enfim, nessas coisas. Às vezes, né, eu me enturmava, não muito, né? Mas minha infância foi uma infância considerada normal. Cresci com os meus avós, meus pais eu via às vezes, né? Não muito, também não com muita frequência, ou só quando precisava, né? De ficar na casa da minha mãe, na casa da minha mãe. Quando minha irmã nasceu também, né? Eu ia lá pra brincar um pouco com ela, pra mexer no computador, porque eu não tinha computador em casa e eu adorava jogar no Orkut. Vila Mágica, Colheita Feliz e esses jogos assim. Aí passando da fase da infância, indo pra adolescência, né, quando eu tava, acho que eu não tava nem no nono ano, acho que eu tava no sétimo, oitavo ano, acho que era sétimo, sexto, por aí. Acho que eu tinha uns 12 anos. Quando eu tinha uns 12 anos, meu avô morreu e ficou só eu e minha avó, né? Eu lembro que mais pra frente foi discutido isso, né? Em consultório e dentro da família mesmo, que quando meu avô morreu, eu não expressei nenhuma reação, não esboçava nenhuma reação, eu simplesmente fiquei, tá, ele morreu. Não que eu não tinha sentido, né, porque ele era praticamente meu pai, mas não tive uma reação de choro, de desespero, sabe, eu senti, sim, né, sinto até hoje, mas não fui uma criança uma pré-adolescente que esboçou muitas reações. Enfim. Aí depois passou essa fase, né? Minha mãe ainda não ficou muito próxima da gente e assim, até hoje, a nossa família é assim, sabe? É cada um em um canto, se precisar alguém ajuda, mas se tá tudo bem, ninguém se intromete muito na vida do outro, não é muito de conversar todo dia. E é aquele ditado, né? Se sumiu é porque tá bem. Aí eu continuei minha vida, né, com a minha avó, só nós duas. Aí passou essa fase da pré-adolescência, né, 13, 14 anos, 15 anos. Aí eu fui pro nono ano, né, mudei de escola. Eu tinha pouquíssimas amigas, pouquíssimos amigos. Colegas também, eu nunca fui de conversar, nunca gostei. E eu tentava, sabe? Eu ficava me perguntando como que as outras coleguinhas, né? Coleguinhas tinham tantos amigos assim, eu não entendia isso na minha cabeça. Sempre gostei muito de conversar, eu achava muito interessante, muito legal, mas eu não conseguia me enturmar, não sei se eu era vista como esquisita, né? Ou uma aparência estranha, ou um comportamento diferente dos outros. Eu ficava me perguntando isso, mas até aí tudo bem, né? Acho que todo adolescente sozinho se pergunta isso, né?
imagino eu. Mas também nunca foi um problema pra mim. Eu tinha minhas amiguinhas, assim, uma, duas ali que eu conversava todos os dias. Não ficava sozinha no intervalo e também... Acho que tá com batom no dente. Enfim. Mas também, eu tinha uma vida normal até então, né? Nada fora do normal. Eu nunca fui boa em estudar, nunca gostei de estudar. Achava muito difícil me concentrar na aula. Óbvio, tinha matérias que eu gostava muito, tipo história, geografia. Gostava muito de inglês, nada fora do normal até aí. Respeitava muito os professores, conversava com eles. Gostava muito de me enturmar com alguns professores, né, que eram muito legais comigo. Aí, ok, né, passei para o ensino médio. Tinha 16 anos, eu tinha entrado na ETEC, eu tinha passado nesse vestibular sem estudar, sem nada. Eu simplesmente fui e esperei dar algum resultado. Sinceramente, eu não achava que eu ia passar, porque eu não estudava, não fazia nada, sabe? Não me empenhava em estudar e conseguir coisas, uma escola melhor, sabe? Eu nunca pensei em, nossa, eu vou estudar bastante, vou me empenhar muito para passar em tal vestibular, para passar ali, para passar aqui. Eu simplesmente fui de cabeça e deu a sorte de eu conseguir passar nesse vestibular na ETEC, né? Hoje em dia acho que não entra mais por vestibular, né? Porque minha irmã entrou e falou que não passou por vestibular, passou por nota. Mas enfim, no meu tempo era por vestibular. Passei, eu tava com... Acho que eu entrei com 15, fiz 16, então. Era 16, acho que 16 anos que eu tinha quando eu comecei o primeiro ano no ensino médio da ETEC. E aí começou as coisas ficarem um pouquinho diferentes na questão do meu comportamento. O que eu notei, vou falar do meu ponto de vista, eu senti que eu comecei a ficar uma pessoa mais explosiva, uma pessoa sem paciência, uma pessoa que acumulava muita raiva de qualquer ocasião que antes eu não ligava. Eu comecei a discutir muito com professores, eu comecei a não me importar assim com muitas amizades ou quem estava ao meu redor, se isso me fazia falta ou não. Nos primeiros dias, né, no primeiro ano ali, ainda tinha uns resquícios, né, da escola anterior, de, eu tenho que fazer amigos para não ficar sozinha, eu tenho que me enturmar e coisas do tipo. Mas, com o passar do tempo, isso virou de cabeça para baixo, eu não liguei para mais nada. Até aí, acho que não se enquadra no transtorno, né? Mas eu tive sim uma certa mudança comportamental, tanto na escola quanto dentro de casa. Como eu não tinha amigos, amigas, nunca fui de sair de casa pra baladinha ou sair pra passear, tomar uma bebidinha, né? Como todos os adolescentes, a maioria fizeram isso, né? Alguns fazem até hoje. Nunca fui de sair, detestava sair. Então, até aí, minha avó, que morava comigo, né, só eu e ela não notou essa mudança de comportamento, né? Como eu já não era uma pessoa sociável, não tinha amigos, não saía, não gostava de conversar, ela não notou esse meu isolamento. Porque eu já tinha meu celularzinho, meu notebook, eu jogava meus joguinhos, então eu ficava dentro do quarto o dia inteiro. Quando eu não estava na escola, eu estava dentro do meu quarto, isolada, com a minha própria mente. É isso que eu tenho na minha memória, né? Eu lembro que minha avó entrava no meu quarto e sem motivo algum me dava uma explosão de raiva e eu ficava com muita raiva dela ter entrado no meu quarto. Qual o motivo para isso? Não tem motivo. Então esse era um comportamento que ela sim notou,
Não o fato de eu estar isolada totalmente, não conversar com ninguém, apenas com ela, até isso era uma coisa estranha, né? Porque eu lembro de acordar, de ficar no meu celular, ficar no meu notebook, ir pra escola, ignorava a existência dela totalmente dentro de casa. Às vezes eu saía do meu quarto, né, conversava coisas comuns do dia a dia, ou falava, você vai sair hoje? Porque tinha uma loja que a gente gostava de ir pra ficar vendo roupas, né? Aí eu perguntava, você vai sair hoje? Você vai sair hoje? O que que a gente vai fazer hoje? E era basicamente isso o meu, as minhas conversas com a minha avó. Nunca de passar horas conversando, eu sempre tinha uma breve conversa e já ia pro meu canto, já ia pro meu quarto. Dificilmente eu ficava na sala, ou eu ia pra cozinha somente pra comer, não ficava no quintal, não ficava na varanda, que era uma varanda muito gostosa, né, de ficar durante a tarde, vendo ali a enfim, a paisagem ali da frente da casa. Não gostava de nada disso, eu ficava trancada no meu quarto, com as janelas completamente fechadas, no escuro. Minha avó, isso ela reparava, né? Falava, abre a janela, deixa o ar entrar, deixa a luz entrar. Mas eu não gostava, janelas fechadas, eu comigo mesma no meu quarto. Isso se estendeu até eu mudar para a casa que eu estou hoje, né? Eu começar a me tratar e tomar os medicamentos certos. Mas enfim, esses foram os principais comportamentos que eu comecei a ter que não eram considerados normais. Uma pessoa totalmente reativa, explosiva, com muita raiva, sem grandes motivos, né? Isolamento. Ok, esse foi o meu primeiro ano, quando eu comecei a entrar desde quando eu entrei no ensino médio. Aí passou esse ano, eu lembro que a diretora, a coordenadora, não lembrou certo, ela enviou uma cartinha para minha mãe, e eu cheguei a tomar essa cartinha para ler o que estava escrito, porque, como assim? Por que ela mandou uma cartinha para minha família? O que ela tá querendo comigo? Esse era meu pensamento. Aí eu lembro que eu li rapidinho, né, e falava que eu tava demonstrando agressividade com professores e com alunos. Eu li somente esse trecho e falava mais alguma coisa que eu não sei, porque tomaram a cartinha da minha mão de volta e eu não consegui ler o que estava escrito. Mas enfim, fui encaminhada ao psicólogo no primeiro ano do ensino médio. E eu comecei a ir na psicóloga, eu fui encaminhada para o CAPS. Eu fui até o CAPS, né? Até aí eu tinha um certo preconceito, porque na época era considerado coisa de pessoas totalmente loucas, pessoas que não sabiam o que estavam fazendo de suas vidas. Totalmente mal visto. Até hoje, né? Tem um certo preconceito com o CAPS. Eu tinha também. Mas enfim, eu fui encaminhada para psicóloga. Aí eu comecei a ter minhas sessões que não fizeram muito efeito para mim. Eu lembro que não surtiu muito efeito essas sessões. Eu lembro que a psicóloga mandava eu fazer uns desenhos, perguntava o que eu tinha feito durante a semana e, enfim, não se aprofundava muito nas minhas questões psicológicas, né? Eu acho que ela pensava que era somente mais uma adolescente que tinha início de depressão, que estava na escola, que tinha ansiedade, enfim, todos esses problemas de adolescentes. Então, não surtiu muito efeito. Aí chegou um certo dia, né, da sessão lá com a psicóloga, que eu falei, não tá surtindo mais efeito, me encaminha pro psiquiatra. Ela não falou nada, me encaminhou pro psiquiatra, porque eu tinha já mais um problema que eu vou contar agora, né? Passei pro segundo ano, esses problemas continuaram de ser uma pessoa muito explosiva, muito reativa e não ser muito bem vista, assim, pelos professores, né? Mas até aí,
os problemas só continuaram. E aí começou um outro sintoma. Eu comecei a não dormir mais. Eu lembro que eu dormia normal, né, até o começo do ensino médio, só que eu comecei a ter insônia. Comecei a não dormir mais, eu não dormia. Eu lembro que chegava umas... Eu acordava às 6 horas, né? Chegava umas 4h30, 5 horas da manhã, eu fechava o olho assim, mas já acordava e eu não sentia sono. Eu sinto que eu tinha muita energia ainda. Eu não dormia, tinha dias que eu varava direto, não fechava o olho pra nada. E eu passava a noite inteira acordada, ia pra escola, não dormia e eu tava ainda com energia. Eu acordava, ia pra escola, me arrumava, toda empolgada ainda, e não dormia nem durante as aulas. E era isso, né? Esse foi um sintoma que eu notei que começou a me prejudicar, porque minha cabeça não parava de pensar. Eu lembro que minha mente ficava totalmente ativa, pensando coisas, pensando muitas coisas. Eu ficava muito eufórica, não dormia, eu sentia meu corpo extremamente cansado. Eu sentia até um pouco de vertigem, mas eu não conseguia dormir. Minha cabeça não deixava eu dormir. Eram pensamentos, às vezes, muito aleatórios, muito fora da minha realidade. E esse foi um grande sintoma para eu ter falado para psicóloga. Não tá fazendo nenhum efeito isso daqui, nossa conversa não tá indo pra frente, tá muito chata, me encaminhou pro psicólogo, pelo amor de Deus. Tá, eu fui pro psicólogo, relatei esses sintomas, que eu não tava conseguindo dormir, que eu pensava muito, que eu... Relatei isso que eu relatei até agora, né? Aí ele me receitou um comprimidinho laranja, era... Qual que era o nome? Amitriptilina. Ele me receitou amitriptilina, que era ali para início de depressão, insônia. Aí eu comecei a tomar esse remédio durante a noite, né? Era recomendado eu tomar durante a noite. E foi o melhor remédio para insônia que eu já tomei na minha vida. Eu tomava ele, daqui uns minutinhos eu simplesmente dormia, acordava totalmente descansada, com a minha mente descansada, meu corpo totalmente descansado, e eram os melhores sonos que eu tive na minha vida, os melhores sonhos que eu tive na minha vida foi com a amitriptilina. Aí, ok. Começou o fim do segundo ano, né, do ensino médio, e novamente começaram as pioras. Eu não tinha mais insônia, né, porque basicamente, se eu não tomasse esse remédio, eu não dormia mais. E esse foi um sintoma muito forte que eu tive. Se eu não tomasse remédio, eu não dormia mais. Enfim, aparentemente a insônia resolveu, mas o meu comportamento começou a piorar mais e mais a cada dia que se passava. Uma pessoa extremamente emotiva, com muita raiva de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Eu não tolerava mais nada. Eu lembro que eu fiquei agressiva com os meus colegas de classe, e isso foi notado, né? Mas não chamaram a minha mãe e minha avó para a escola. Eu acho que eles somente observavam meu comportamento, relatavam e, enfim, não fizeram... Não bateram boca de volta comigo. É isso que eu notei. Não batiam boca de volta comigo. Os professores, os coordenadores, acho que eles viam que eu tinha um problema um pouco mais sério, então não batiam de frente comigo, apenas observavam e iam relatando entre eles ali, né? Enfim, mais pra frente eu falo melhor desse assunto. Aí eu comecei a entrar numa fase muito ruim. Eu lembro que eu sentia muitos sentimentos ruins. Não eram raiva mais, eram uma tristeza absurda. E eu não entendi o porquê.
E minha cabeça começou a ficar muito confusa, porque eu não entendia o que estava acontecendo ali comigo. Eu já estava totalmente alheia à escola, totalmente alheia aos estudos. Eu ia lá somente por ir, mas minha cabeça já estava em outro lugar. E esses sentimentos ruins que eu estava começando a sentir vinham com coisas na minha cabeça. Eu lembro que eu comecei a pensar muito mais pra frente ali, eu já tava me imaginando no fim da escola. Eu pensava, nossa, o que que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? E se minha avó morrer, o que que vai acontecer comigo? Pra onde eu vou? Aí esses pensamentos começaram a entrar na minha cabeça e eu comecei a ficar com uma tristeza muito grande, muito ruim, uma angústia muito grande por medo das coisas que já estavam passando na minha cabeça. E não era só isso. Esses pensamentos, eles se enganchavam em outros pensamentos ruins, e esses outros pensamentos ruins se enganchavam em outros, em outros, em outros, em outros. E quando eu me dava conta, eu estava totalmente perdida, eu não sabia o que eu estava pensando mais, somente vinham coisas ruins na minha cabeça, e essas coisas ruins juntavam com outras coisas ruins, e eu ficava assim, sabe? Totalmente alheia a tudo, minha realidade estava completamente alterada. E só sentindo coisas ruins. E teve uma piora cada dia a mais. E eu lembro que eu não pensava mais direito. Comecei a ficar muito ruim mesmo. Até que teve um dia que eu tava chorando todos os dias em casa. Não, eu consegui esconder até certo ponto, porque eu ficava sozinha, trancada no meu quarto, chorando, pensando coisas ruins. Não conseguia fazer mais nada, não conseguia estudar, não conseguia nem me comunicar. Eu não conversava mais com a minha avó, porque se eu começasse a conversar com ela, eu iria chorar. Enfim. Aí eu lembro um dia que minha avó ela foi dormir na minha mãe, e eu tinha planejado não sei se eu posso falar essa palavra. Eu tinha planejado finalizar a minha vida. Eu tinha pegado vários remédios e eu tava certa que eu ia fazer isso com a minha vida. Porque eu tava sentindo tanta tristeza, tanta angústia, que se transformou em dor, sabe? Meu corpo já tava começando a reagir a tudo isso. Eu não tava aguentando mais o que tava se passando na minha cabeça. Era muito ruim mesmo. Eu tava sentindo até dor no peito, sabe? De tanta tristeza que eu tava sentindo. Aí eu pensei, eu vou acabar logo com isso. Eu vou... Um batom de novo aqui no meu dente. Eu vou acabar logo com isso, com essa tristeza que eu tô sentindo. Eu vou sofrer um pouquinho até todos esses remédios fazerem efeito, mas a dor que eu vou sentir fisicamente vai ser muito menor do que eu tô sentindo de dor emocional. Então foi isso que passou na minha cabeça. Mas eu lembro que dia seguinte a minha avó tinha voltado para casa e me deu um certo alívio isso. Então eu não botei em prática esse meu plano de acabar com a minha vida. E não era uma simples depressão, né? Porque depressão não melhora de um dia para o outro. E de um dia para o outro eu já tava bem. Eu já tava com uma certa alegria, eu já tava eufórica porque tinha dado tudo certo, a minha avó voltou para casa. Enfim, não lembro que os pensamentos que eu tinha nessa época, porque eu fico muito confusa pensando nessas coisas e para poder organizar na minha cabeça o que realmente de fato passou na minha cabeça nessa época. Mas eu lembro que eu tinha melhorado, eu fui para a escola melhor e essa minha depressão extremamente forte tinha passado. Tomando amitriptilina, que não era um remédio muito forte, né? Era somente para tratar a minha insônia. E aí é que tá. Um remédio, a amitriptilina, ele é sim para tratar um certo grau de depressão. E teoricamente eu estava com depressão, mas esse remédio não fez nenhum efeito comigo. Eu tive uma piora muito ruim a ponto de querer até terminar com a minha vida.
Então, não era a depressão que eu tinha. Enfim, eu lembro que eu fiquei oscilando entre euforia de me sentir totalmente bem, enérgica, de ir pra escola e me sentir a melhor pessoa do mundo. E fiquei oscilando entre essa angústia, pensamentos muito ruins na minha cabeça, pensamentos extremamente rápidos, pensamentos eufóricos e enfim. Aí chegou no último ano do ensino médio, que foi onde eu comecei a... Eu lembro um dia que eu não tinha ido, tinha terminado as férias, eu fiquei ainda uma semana em casa porque minha avó tinha viajado. Eu já estava totalmente largada com a escola. Eu falei, nossa, não tô preparada para voltar para a escola, para olhar para a cara de ninguém, para fazer coisas que eu não gosto e sabe, juntando a pressão da escola, de terminar a escola, entrar numa faculdade, de fazer vestibular, tudo isso eu estava totalmente nem aí. Então eu fiquei uma semana a mais das férias em casa, ligavam para minha casa, eu não atendia. E isso acho que era tudo percebido pela coordenação, né? Mas acho que eles já até largaram o meu caso, né? Aí eu terminei o ensino médio, fiquei em casa, eu fiquei em casa, eu terminei em 2018, fiquei um ano em casa, naquela mesma rotina de me trancar no quarto, não sair, não conversar com ninguém. Eu lembro que eu passei 3 meses sem conversar com ninguém, fora de casa. E começaram as pioras novamente. Eu lembro que os pensamentos novamente voltaram na minha cabeça, totalmente fora da realidade, e eu me perguntava se o que eu realmente estava sentindo era realmente o mundo real, se o que passava na minha cabeça e o que passava para eu fazer na minha cabeça era a realidade, e eu comecei a não entender mais nada. E eu sentia novamente angústia, sentia novamente pensamentos muito ruins, sensações muito ruins. E com a mitriptilina não estava mais dando certo, eu comecei a ficar ruim de novo. Então eu chorava, esses pensamentos ruins me levavam a outros pensamentos muito ruins também. Até que eu, por conta própria, decidi voltar no psiquiatra. Marquei o psiquiatra, agendei, fui lá e falei que a amitriptilina não estava dando mais certo para mim. Eu lembro que veio a pandemia. Eu acho que, não lembro se na pandemia eu já tinha mudado de remédio ou se eu ainda estava com a amitriptilina. Não me recordo ao certo qual o período, mas acho que eu fiquei, assim, até um certo tempo da pandemia, tomando a amitriptilina. Enfim, depois que tava passando a pandemia, né, lá pro final de, acho que 2020, eu não lembro a ordem que eu comecei a tomar remédios diferentes, não me lembro agora, mas eu lembro que era o final da pandemia, voltei no psiquiatra e eu falei, relatei tudo que eu tava sentindo e eu lembro que eu tava usando máscara ainda, ele pediu pra eu tirar minha máscara pra ele me analisar, não sei o que ele tava analisando ali, mas eu estava completamente alheia a tudo. Não tava entendendo mais nada ao meu redor, não tava com a cabeça no lugar, de fato. Aí ele fez algumas perguntas para mim, o que eu tava sentindo, o que se passava na minha cabeça a respeito de comportamentos, enfim, ele fez ali uma anamnese, né? Acho que esse é o nome. Ele fez ali uma breve análise. Breve análise não, né? Levou alguns meia hora, durou essa consulta durou um certo tempo aí, que não foi pouco. Aí ele me diagnosticou com transtorno bipolar. Ele disse que estava muito claro para ele. Eu simplesmente não percebia nada demais. Eu sabia que eu estava sentindo coisas ruins e
não sei, gente, pra ele, enfim, ele é um médico experiente, né, sabe o que tá falando. Aí ele me diagnosticou com um transtorno bipolar. Ele disse que pelo meu relato, pelas coisas que eu tava falando pra ele, tava muito claro o que que era. E ele tirou a amitriptilina de mim. Foi esse mesmo médico que receitou a amitriptilina. Ele tirou a amitriptilina de mim e ele indicou risperidona. Aí eu peguei uma amostra, né? Ele me deu uma amostra, tomei risperidona, mas foi o pior remédio que eu tomei na minha vida, porque eu fiquei extremamente dopada, eu tive efeitos colaterais muito fortes, eu fiquei com taquicardia, fiquei com uma sonolência extrema, dia seguinte eu não levantava da cama porque eu tava totalmente dopada. Mas eu senti um certo alívio, porque finalmente minha cabeça tinha parado de pensar. Eram pensamentos todos os dias. E era muito ruim. Eu lembro que tinha vezes que eu batia minha cabeça na parede porque era tão forte as coisas que estavam na minha cabeça que se tornavam até vozes. É sério. Eram conversas, eram situações, e tudo ruim, não tinha nada bom. Tinha fases sim, tinha fases que eu me sentia extremamente bem, me sentia muito linda, muito bonita, me arrumava, pensamentos eu tinha pensamentos totalmente utópicos, eu imaginava uma sociedade totalmente reformulada, e eu escrevia muitas coisas, eu desenhava, eu escutava música, eram fases que eu estava incrivelmente bem, me sentindo melhor que os outros. Eu olhava para as outras pessoas e falava, nossa, essas pessoas são tão piores que eu. Enfim, né? Era uma fase que eu me sentia totalmente bem, incrível, me sentia forte, me sentia a melhor pessoa do mundo, sentia que eu iria dominar tudo e onde eu iria ser a melhor pessoa do mundo. Mas essas sensações eram poucas vezes que eu sentia. E quando eu sentia isso, eu me sentia extremamente bem, mas eram sensações que raramente vinham. Era mais depressão que eu tinha e pensamentos ruins, angústias e tudo ruim e junto ao mesmo tempo. Enfim, risperidona não deu certo, voltei novamente e isso foi um grande processo entre ir no psiquiatra, relatar o que eu estava sentindo, relatar o que eu estava passando com os remédios. E nenhum desses que ele me passou deu certo. Risperidona não deu certo. Aí ele me receitou o lítio. Lítio pra mim também não deu certo porque eu tenho muito colateral com remédio. O lítio eu lembro que quando eu comecei a mudar de remédio, voltaram novamente as insônias, porque nenhum desses fazia eu dormir bem. E junto a não dormir bem, meu corpo ficava cansado, minha mente começava a pensar muito e não dava certo. O lítio não deu certo comigo. Eu lembro que ele embaçava a minha vista também. Eu tomava ele e alguns minutos depois eu já não estava enxergando mais nada. Lítio não deu certo. Eu lembro que eu fui pra olanzapina depois desse. Olanzapina, eu lembro que eu fiquei um certo tempo estável, mas novamente eu não conseguia dormir. Me dava colaterais, a minha prolactina foi lá em cima e começaram a ter outros sintomas que começaram a atrapalhar o meu organismo, porque eu lembro que eu tava fazendo tratamento também para cisto no ovário e a prolactina, acho que dava um conflito ali com os meus hormônios e eu tive que mudar também, além dele não dar o sono que eu desejava, eu não dormia bem também. Então a olanzapina não foi bom para mim. Aí depois da olanzapina, eu finalmente fui para quetiapina, que é o remédio que eu estou até hoje. Comecei a tomar quetiapina, dormia extremamente bem, durmo muito bem até hoje. E eu consegui uma certa estabilidade com a quetiapina. Eu lembro que o psiquiatra me explicou ali, né, que
a dose de tanto até tanto para insônia, de tanto até tanto ansiedade. Ele mostrou ali as áreas do cérebro onde a quetiapina agia, de tanto até tanto para bipolaridade, para sintomas de mania, sintomas de depressão, e de tanto até tanto é para esquizofrenia. Enfim, é um remédio que serve aí para várias outras coisas. Mas enfim, me dei bem com a quetiapina. Ela ainda me dá efeitos colaterais. Quando eu tomo ela, eu sinto assim que minha pressão abaixa um pouco. Se eu não como nada, atualmente eu sei, né, que eu tenho que comer alguma coisa para tomar quetiapina. Me dá taquicardia, eu sinto tontura e eu tenho que tomar em seguida já e me deitar, porque se eu continuar fazendo minhas coisas é capaz de eu cair ou desmaiar, enfim, porque é um remédio que ele tem um efeito bem forte. Mas enfim, atualmente estou estabilizada. Aí eu mudei de cidade e tive que começar um novo processo no CAPS aqui da nova cidade que eu estou. Aí eu vim morar com o meu namorado e foi também uma fase muito difícil, é difícil até hoje, porque eu acho que por causa da minha condição a gente tem muitos conflitos. Não, ele não é uma pessoa ruim, ele me ajudou muito, me ajuda até hoje com alguns problemas que eu tenho, mas é muito difícil se relacionar com outra pessoa, porque, enfim, quando eu ainda não estava tomando quetiapina, né? Eu conheci ele quando eu ainda não tinha tomado quetiapina, eu não estava tão bem estabilizada. Eu lembro que eu tinha muitos delírios, e isso ainda tem até hoje, se eu não tomo meu remédio, eu não saio de casa. Eu fico com muitas conspirações na minha cabeça, é muito difícil, ainda tenho reações muito explosivas. Não como eu tinha antigamente, porque agora eu estou mais estabilizada que antes. Mas é muito difícil até hoje, mas antigamente era muito mais difícil. A gente discutia quase toda semana e eu acho que por conta desse meu transtorno que eu tenho. Mas enfim, agora eu passei no psiquiatra daqui dessa nova cidade e além da quetiapina, eu relatei que eu ainda não estava 100%. Eu cheguei, agora estou com 400 de quetiapina, mas ainda não era o suficiente. Eu ainda tinha crises, eu ainda tinha reações que não condiziam com o comportamento adequado. Eu ainda relatei que minha cabeça ainda não me deixava bem. E junto com a quetiapina, eu tomo levomiprazina, acho que esse é o nome completo dele, levomiprazina, quando eu estou em uma certa crise, e eu tomo também Ancitec quando eu tenho outra determinada crise. Então, a quetiapina todos os dias, e eu vou tomar remédio até o fim da minha vida. Todos os dias eu tenho que tomar esse remédio para eu conseguir ter uma vida normal, porque sem remédio eu não consigo viver, eu não consigo sair de casa, eu começo a conspirar muitas coisas na minha cabeça. Eu lembro um dia que, isso antes de começar todo esse tratamento, eu lembro um dia que eu fui no mercado, e eu tava na fila do mercado, e tinha um cara na minha frente. Aí começou a vir os pensamentos na minha cabeça. E eu pensei, nossa, esse cara vai fazer alguma coisa de ruim. Foi isso que passou na minha cabeça. Aí eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa, porque esse cara vai atacar alguém. E eu tenho que bater com alguma coisa na cabeça dele, porque senão ele vai fazer alguma coisa, ou com a moça do caixa, ou com alguém que tá do lado. Gente, olha o que passava na minha cabeça. Aí depois eu olhei com atenção e ele tava com um carrinho cheio de compras. E eu achava que ele ia fazer alguma coisa contra alguém e ele só ia passar as compras.
que ele tinha ali, ele só tava esperando a vez dele, olha o que passava na minha cabeça. Se eu não me tratasse, eu seria uma pessoa totalmente agressiva e muito perigosa quando eu saísse de casa, porque eu não pensava direito, não pensava coisas certas. E era isso que passava na minha cabeça. Coisas ruins, e essas coisas ruins atraíam outros pensamentos ruins e viravam uma bagunça na minha cabeça, e isso até hoje. Só que com menos intensidade, porque eu tenho os medicamentos adequados agora. Mas esse é um relato, né? Tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas já deu 40 minutos aqui, é muita coisa. E esse é a história de como eu descobri o transtorno bipolar. E é isso, tem muitas outras coisas pra falar. Se alguém vê esse vídeo e se alguém se interessar, eu posso fazer um segundo vídeo contando mais detalhadamente sobre a minha vida, o que eu sinto e como que eu lido com as situações do dia a dia. E é isso.